eu tô chorando de felicidade. Como é que a minha arte pode impactar tanto sem eu saber, né? Eu não sabia disso. E como que conforta ela sabendo que tá tudo bem e que Deus tá na frente, tá no controle de tudo. Ellen, e aí a sua formação de arte, o que você pode colocar que contribuiu para a sua carreira artística hoje, sim, do papel profissional que você é? Então, hoje nós temos cursos online, né, só de muralismo, mas faculdade, né, a gente não aprendeu isso na faculdade. Né? Eu acredito que é algo também novo, né, não é, na época que eu fiz faculdade, eu me formei em 2000, a gente era artista plástico, então a gente pintava quadros, fazia escultura, aquela coisa bem clássica, né. A gente até aprendeu um pouco sobre muralismo, quando você vai a fundo ver a história do muralismo, a gente tem aí, né, um século passado, alguns artistas que fizeram murais, né? Principalmente no México, onde começou ali tudo mesmo. Mas me ajudou muito, a faculdade me ajudou muito, a pós-graduação me ajudou muito na questão educacional, como professora. Então hoje eu dou aula para o ensino médio, né? Eles estão pré-vestibular aí, então eles precisam estudar a história da arte. Então eles fazem pouca produção. Então eles me falam, professor, hoje tem aula prática. Eu falo, não, hoje tem história da arte. Eles ficam doidos, porque o ensino fundamental todinho é prático, né? E eles não têm aula prática, eles ficam doidos. Ellen, alguma de suas artes tocou espiritualmente alguém? Você já teve algum feedback desse alguma vez? Olha, tive semana passada, cara, incrível. Eu faço bastante arte em igrejas, né? Inclusive na minha igreja a gente faz bastante, principalmente no Kids. Então, e aí uma pessoa da igreja chegou em mim e falou assim, Ellen, por que você no Kids lá, né? Que as salinhas é tudo por idade, né? Tá. De 1 a 14 anos. E cada sala tem uma arte diferente. E aí ela dava aula numa sala específica. E aí ela perguntou pra mim, Ellen, tô para te perguntar, isso faz um tempão. Por que você fez? Aí eu fiz o mundo, e eu fiz Jesus andando numa motinho, ele tá de capacete, Jesus assim, e ele tá com uma mala atrás, e a mala tá meio aberta, e um monte de coraçãozinho voando, assim, sabe? E ele tá andando em cima do mundo, assim. E aí eu falei, eu não lembro por que eu fiz isso. Eu já fiz tanta parede, eu falei, eu não consigo lembrar tudo, né? E ela falou assim, por quê? Por que eu tô te perguntando isso? Eu falei, deve ser. Aí eu falei, deve ser porque levar amor pro mundo inteiro, e de levar o amor de Deus e tal. Deve ser algum versículo desse aí. Ela falou, não, mas sabe por que eu tô te perguntando? Porque meu irmão, ele morreu há 2 meses. E eu fiquei 1 mês sem ir lá na igreja para dar aula nessa sala. E o irmão dela morreu de acidente de moto. E aí ela entrou na sala e viu Jesus na moto. E ela olhou e falou assim, Deus, que vai falar comigo? Meu Deus do céu. Porque ela imagina, né? Ela falou que o pai dela já tinha morrido de acidente de moto e o irmão tinha recentemente morrido de moto também, falecido de moto. E aí quando ela entra na sala pra dar aula, porque ela ficou 1 mês sem dar aula, aí quando ela entra na sala, primeira vez que ela vai lá dar aula, tá Jesus de moto. E ela fala, meu Deus do céu, você não sabe como aquilo é confortante pra mim. Ela falou de saber, de saber que Jesus tá na frente, né? Que Jesus tá, olha, desculpa. Que é isso? Como é confortante aquilo. E assim, eu tô chorando de felicidade, como é que a minha arte pode impactar tanto sem eu saber, né? Eu não sabia disso. E como que conforta ela sabendo que tá tudo bem e que Deus tá na frente, tá no controle de tudo. Que legal, que lindo. Eu acho que com certeza não só essa arte, muitas outras impactaram positivamente muita gente. Sabe, né? Com certeza, a arte transforma realmente, a arte conforta, traz saúde. Verdade. Então, a gente estava falando da cura, né? Que a arte, vi um artigo esses dias de que a arte cura.
Então, os médicos, eles aconselham, né, quem está com ansiedade, depressão, eles incentivam a fazer a arte. Que a arte é na hora no fazer, no desenhar, no expressar, na hora de você ver cor, colorido, aquilo ali transforma, né? A arte é vida. Ellen, vamos falar de estilo. Qual é o seu estilo hoje e como você chegou nisso? É porque mais te agrada? É porque é mais comercial? Então, já tive bastante conflito comigo mesmo, o artista e Ellen, dessa questão de estilo, né? Então, o que acontece? O estilo, o artista, ele se cobra demais, porque ele precisa de um estilo. Isso, né, desde quando a gente terminou a faculdade, essa questão do artista ter uma linha e não sei o quê. Sim. Aí, olha, hoje, graças a Deus, eu já me libertei disso, porque eu não tenho um estilo, ainda mais eu que trabalho com muralismo e trabalho com muitos clientes, e cada um tem um valor, cada um tem uma ideia, cada um tem uma vontade, um desejo e um conceito diferente, cada um tem. Claro. E eu tenho que me adaptar em todos eles, entendeu? E tudo bem. Então, assim, algumas pessoas olham e falam, eu sei que era seu, Ellen, porque tinha um círculo e tal. Eu sei que é seu por conta das folhas e tal. Então, hoje eu acho engraçado quando a pessoa fala que conheceu minha arte pelo desenho, porque eu tenho muitos estilos. Mas eu sei que artistas hoje em dia é uma das conversas assim, que a gente tem nos grupos, a questão do estilo e ter que ter estilo para a pessoa, né, te procurar porque gosta do estilo que você faz e não faz outra coisa. Então eu não tenho isso, né? Eu vou conversando com o cliente, lógico, eu coloco o meu gosto, as linhas e as formas e as cores que eu gosto, que eu acho que combinam, né? Então, não sai do meu gosto ali, né? Mas... E quando sai muito e que eu não sei, ou que eu não consigo, que eu acho que eu não vou dar conta, eu aviso, eu falo, olha... Às vezes, por exemplo, desenho realista, rosto, eu não sei fazer, não consigo. Na verdade, nunca tentei muito, assim, mas... posso fazer ele meio, sabe, vetorizado, beleza. Mas realista, já não é mais não é a minha praia. Claro. Então... E eu acho que tudo bem não ter estilo. Tudo bem. O importante é fazer a arte, gostar do que você está fazendo, curtir o seu trabalho, né? Eu acho que é isso. Total. Mas, de repente, você já deve ter pegado algum trabalho que a pessoa fala assim, tá aqui, cria, faz o que você quer. O que você prefere fazer? Eu vou te falar que é o mais difícil. Quando a pessoa fala pra mim, dou carta branca, faz o que você quiser, faz. Bloqueia. É bom porque você coloca tudo, mas é muito vasto, é muito grande, assim, você não sabe pra onde olhar. Eu sempre converso com o cliente, sempre a gente tem um bate-papo antes, né? O que você gosta? Eu peço pra mostrar o ambiente onde quer, né? O ambiente tem uma paleta de cores, então vamos tentar fazer nessa paleta de cores, harmonizar, não vamos qualquer coisa. Então a gente vai conversando, vou conversando com o cliente, vendo o que ele, né, qual que é o gosto dele, peço referência, né, às vezes ele tem uma referência, fala, eu gosto desse estilo, aí a gente vai fazer alguma coisa relacionada àquele estilo, e assim vai. E dá tudo certo no final. Com certeza. Ellen, o que você acha que é essencial para um artista conseguir viver de arte hoje? Olha, eu vou te falar que não é muito fácil viver de arte no Brasil. Como nada, né? O que é fácil? Mais que ninguém sabe disso. Tudo tem muita dedicação, estudo. Sim, né? tudo. Você precisa, o artista também, enquanto não está produzindo, tem que estar estudando, tem que estar organizando o material, né? Tem todo o background ali atrás, né? Para você chegar num trabalho e aplicar a tua arte, tem todo uma preparação antes, né? Com certeza. Não, com certeza. E eu sempre estudei, né? Sempre gostei de estudar arte e técnicas, então sempre olhei vídeo, entra em curso, sempre faço cursos, né? Até hoje, eu sempre tô... Que curso? Onde você você encontra os cursos? Tem um que... Posso falar? Claro. Tem um que eu gosto muito, que é doméstica.
A doméstica eu acho incrível, cursos baratíssimos. E eu já tive tantas ideias ali, já tirei tantas, assim, R$30 acho que no máximo você acha um curso, lógico. São cursos específicos do que você busca, assim, sei lá, desenho, o quê? Aquarela, desenho, relacionado ao iPad, né, que eu uso um programa específico que chama Procreate, que é bem complexo, dá pra fazer milhões de coisas, mas assim, pra você ver, cada curso para um pedacinho do Procreate, assim. Então eu sempre tô pesquisando, vendo como que eu posso melhorar meus layouts para apresentar pros clientes. E assim, eu pego coisas pros meus filhos também, né? Eu faço muito, aproveito meu ser artístico para trabalhar com as crianças, né? Então e no nosso tempo eu uso às vezes alguns cursos para criança, infantil, e eu aplico para eles também. Mas é muito interessante. Você acha primordial um artista que pretende seguir na carreira de muralismo desenvolver isso, saber trabalhar com software também, não é só tinta na parede? Não, hoje em dia é essencial. Essencial você ter principalmente se você quer trabalhar com isso, né? Você tem que ter um investimento aí de tecnologia para apresentação legal do seu trabalho. Não que isso te impeça, lógico que não. Sim, mas valoriza esse trabalho, claro. Você vai começar, não quero fazer isso, então já começa a pensar no investimento de curso mesmo presencial. Tem bastante artistas que fazem curso presencial, online, porque tem bastante técnica, né? Tem técnica de grafite, técnica de aquarela, técnica de pintura orgânica. Você consegue encontrar curso online de tudo que tem jeito, né? E aí você consegue ter um leque maior aí, talvez, até o seu processo criativo melhor aí. Então eu, por exemplo, hoje, é muito cliente, é muito trabalho e eu não posso... tem alguns amigos falam assim, Ellen, pega uma tinta branca, faz você sua tinta. É muito mais barato. Eu falo assim, é mais barato, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Sim. Então eu vou lá, escolho a cor. Claro. Eu escolho a tinta, compro num dia, no outro dia eu já vou lá pintar, a tinta tá prontinha. Eu sei que é mais barato, mas né? Então depende tudo da sua demanda também, né? Então acho que é isso. E você consegue ter um aproveitamento legal, extrair conteúdo desses cursos online? Porque eu gosto de estar no presencial, ir lá e aplicar e tinta. E como você consegue absorver isso? Eu imagino que se eu fosse fazer, eu de repente estaria vendo o curso e já com a mão na tinta aqui fazendo também, né? Porque se você só assistir também... não adianta nada. Ainda mais curso de arte, né? Que precisa realmente ter a prática ali. Mas eu faço, né? Eu não faço na hora. Porque normalmente eu tô vendo esse curso, fazendo outra coisa, cozinhando. Sempre fazendo alguma outra coisa. E aí depois, quando eu tenho tempo, eu vou lá e aplico, entendeu? Mas e aí eu vou comprando, eu já tô com 2 cursos lá pra e eu não consegui assistir ainda. Eles são curtinhos, esses que eu compro do Doméstica, ele é bem curtinho, então em 2 dias você consegue ver todo o vídeo. E aí depois você aplica, e quando dá tempo, aplica. Mas eu aplico sim, quando eu pego pra fazer, eu faço. E que desafios você imagina que o artista muralista vai encontrar aí na rua, principalmente começo de carreira, né? Até não ter esse quem indique, né? Não é fácil. O começo, ele não vai ser fácil para ninguém, mesmo porque você vai ter que trabalhar de graça algumas vezes. Eu falo, tem que ir atrás, tem que correr, é um investimento, vai ter que trabalhar, vai divulgar o seu trabalho, porque não tem outra maneira, né? A pessoa tem que ver o seu trabalho para te contratar. Ontem mesmo eu estava numa cliente, ela falou assim, Ellen, eu faço linhas orgânicas, né? Ela falou assim, chamei 3 pessoas para fazer o orçamento. Você era a única pessoa que eu vi que fez as linhas orgânicas. As outras 2, falou que fazia, mas não tinha nada no Instagram deles. Como é que eu ia acreditar? Então, ela me chamou porque ela falou que fazia, mas não tinha nada para apresentar. Então,
coloca o que você gosta, vai atrás, né? Tenta buscar tio, vó, tem parede branca aí da família, já aproveita, né? E faz, tem que ir atrás, senão... E o começo, ele é investimento mesmo, como você tinha dito. Você vai ter que gastar um pouco de tempo, de dinheiro, de material, para que isso te retorne mais para frente. Uhum. Você tem algum sonho ainda na tua carreira profissional que você pretende realizar? Eu tenho vontade de fazer uma parede na Europa, que aí eu aproveito e viajo. Que lugar especificamente? Eu gosto da Itália, França, Espanha, são as mais... Assim, eu gosto muito. E pode ser qualquer um desses países, viu, gente? Qualquer um. Tô aceitando. Pode chamar. Pode chamar. Como você imagina a tua arte daqui 10 anos? Bom, daqui 10 anos, acredito que diferente, né? Diferente, porque a gente sempre muda gosto, muda valor, muda conceito. Uhum. Então eu acredito que daqui 10 anos estarei com 55 anos. Eu não sei nem se eu vou estar fazendo arte, né? Porque eu tenho um outro sonho. Você falou de sonho. Eu e meu marido, a gente tem um sonho de viajar de bike pelo mundo. Que legal. Mas sem as crianças. Então, quando o Pedro e a Helena tiverem né, maioridade, aí, quando tiver 18, 20 anos... Independentes. E com certeza a gente vai... Que legal. Atrás. Chama nós. Chama, com certeza. Ellen, você trabalha sozinha ou quando você pega uma obra grande, você tem alguém que te ajuda e essa pessoa que te ajude faz o que especificamente? Uhum. Como que você desenrola? Quando o trabalho é grande e aí preciso, né, de tempo aí para fazer isso rápido, eu tenho um assistente, é o de Paula. Ele me ajuda muito ele tá melhorando até bastante, assim, porque antigamente ele só preenchia, eu fazia o desenho e ele fazia o preenchimento. Hoje ele hoje eu já deixei ele sozinho, é uma coisa até, eu acho que a primeira vez, essa última que a gente fez juntos, eu tive que deixar ele um pouco, porque eu tive uma outra reunião, deixei ele fazendo a arte. Fui pra reunião, voltei e ele tinha quase terminado a arte. Então, assim, foi muito incrível, assim, de ter essa confiança e de saber que ele tá fazendo um bom trabalho, né? Ele não tá fazendo como eu faria, né? Então, fiquei muito orgulhosa dele. E é isso, assim, quando o trabalho é muito grande, eu chamo alguém pra ajudar, porque vale a pena. Que legal isso, né? De você formar outra pessoa e, vou te contar que uma época da minha vida eu queria ter um clone. Não é? Sabe, pra fazer do jeito que eu faço, deixar lá fazendo, tenho que fazer outra coisa. Porque eu entendo. Que bom que você tá chegando lá. Eu consegui. Não é? A nossa equipe, não só como a equipe lá do Mundo Grafite, nossa, a gente é uma família muito legal. Eles são todo mundo, legais. O Guilherme, a Luciana, o Matheus, gente boníssima. O Edu, o Gustavo, assim, cada um na sua função, mas são pessoas que também fazem do jeito que eu faria, sabe? Então, dá pra gente essa liberdade, né? De repente resolver alguma outra coisa mais urgente, saber que, eu posso deixar que eles vão resolver como se fosse eu, né? É muito bom isso. E ter pessoas que a gente possa confiar, muito bom. Ellen, quando você não tá fazendo arte, não tá cuidando da família, qual é o teu hobby? O que te faz feliz também? Eu amo andar de bicicleta. Amo. Nossa, bicicleta pra mim, o pessoal sabe, se pudesse era todo dia. Aliás, eu fiquei muito tempo da minha vida andando só de bike, não tinha carro não. E hoje a gente usa, né, a família toda gosta de esporte. Meu marido é personal trainer, então a gente passeia demais com as crianças, né, no final de semana. Então, final de semana é esporte, de semana é arte. Mas qual que é? Andar de bicicleta? É passeiozinho assim, de Ibirapuera? Qual que é a tua? Bom, eu gosto de mountain bike. Eu e meu marido, nós éramos competidores de corrida de aventura. Hoje a gente deu uma pausa por conta das crianças, né? Atletas. Mas a gente é cicloturista, a gente viaja de bike também. A gente já viajou bastante, já na Europa, América do Sul. A gente já fez bastante coisa já.
Aliás, com as crianças a gente já viajou bastante também de bicicleta. Legal isso. A gente só precisa incentivar um pouco mais. São pequenininhos também, né? Pequenininho. A Helena tá com 7, o Pedro tá com 5. Mas a gente incentiva bastante eles andarem de bike, correr. Eu corro também, faço corrida de rua, também gosto bastante. Pô, que legal. Atleta. Mas no muralismo precisa ter um preparo físico também, né? Porque dependendo do trampo que você pega, andaime, escada, sim, sobe e desce. Precisa muito, e principalmente braço e perna, porque eu agacho, levanto e subo escada direto, né? Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma parede das 10 da manhã às 5 da tarde, quase sem parar. Eu parei meia hora pra comer. E sem parar. Ontem meu braço tava assim, meu Deus, eu muito... Porque a semana inteira fazendo arte, né? E ontem foi, tipo, muito tempo sem parar nenhum, porque eu tinha que terminar aquela hora, né? Não tinha outro dia pra terminar, então... Tem que... Você já pegou algum trabalho complexo, assim, de altura, de trabalhar Já. Eu trabalho bastante na fábrica da Scania, né? Tem algumas artes bem legais lá e eles me chamam para fazer o muralismo lá. E lá, normalmente, quando a parede é grande, a gente precisa de plataforma, precisa de escada de plataforma também e tal. Então, e é mais fácil, na verdade é mais fácil porque você não precisa ficar subindo na escada, né? Em andaime, eles não usam andaime, né? Então é muito mais fácil com plataforma. Mas já teve com andaime também, mas tudo com segurança, tem os NRs, tudo tranquilo, então posso fazer tudo isso daí. Eu só não posso dirigir, ainda não fiz o curso de dirigir a plataforma. Eu vou fazer. A tecnologia, hoje em dia facilitou bastante. Não, né? muito. Você precisar fazer isso sem... Não. E eu uso projetor também, é um outro recurso que eu uso. Eu faço layout e aí quando é muito complexo, eu preciso terminar rápido e tal, eu ponho o projetor e aí eu consigo desenhar em cima do desenho projetado. Mas agora eu já tô querendo investir em outro material. Aquele óculos já viu? Óculos VR. Da Meta, se não me engano. Tá. Animal. Me aguarde. Novo brinquedinho chegando. E pra você fazer um mockup com a tecnologia que você tem, com o iPad, quanto tempo você leva mais ou menos assim para fazer? Pra desenrolar? Depende do layout, né? Mas tem layout que é bem complexo, por exemplo, na Scania tem vários detalhes de peças. Nossa, que aí você vai lá, desenha, porque esse desenho é o que eu vou projetar lá. Tá. Então eu já faço o desenho que eu vou projetar. Então eu desenho 2 vezes, ali no iPad e depois na parede. Você risca na parede. Já risco na parede, Então, depende do trabalho, né? Normalmente com a Scania, por exemplo, é bem maior o tempo de layout. Demora, sei lá, umas 5, 6 horas para fazer um layout. Agora, para colocar o layout fazer um mockup, né? Aí é facinho, é rapidinho, né? Porque você pega a imagem e só cola no ambiente e regula, assim, tranquilo, é rapidinho. Legal. O que significa viver de arte para você? Nossa... Bom, palavra, é privilégio. Eu acho que é um privilégio. Eu agradeço todos os dias por poder trabalhar com arte e receber arte por isso ainda. Assim, pra mim é mais incrível, né? Eu poder transmitir, me expressar, fazer, né? Colocar as minhas ideias em algum lugar que alguém pediu e essa pessoa ficar satisfeita com isso. Então, assim, é um privilégio. E você realizada, né? Total. Esses brilhinhos nos olhos. Total. Nossa, é demais mesmo, assim. E os elogios, sabe? Porque hoje em dia eu erro menos por conta do iPad, né? O iPad eu consigo fazer um mockup. Então, com certeza, quando a pessoa olha ali, ela sabe o que ela vai ter no final da arte, né? Então, às vezes, aí ela fica melhor do que o mockup ali, o layout. Então... É incrível quando a pessoa olha e fica satisfeita com o trabalho e fala assim, eu não vou parar de olhar isso daqui durante uma semana. E é muito bom mesmo. Ellen, foi um prazer ter você aqui, de você compartilhar a tua história, que possa impactar muitas vidas aí.
pra gente tornar esse mundo mais colorido. Com certeza. Tá bom? Esse mundo precisa de mais de arte. Agradeço e volte sempre. Obrigada. Muito bom.